E aí pessoal, beleza? Sou Adelmo Souza, estamos aqui mais uma vez nessa live, né? Estaremos aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então vamos lá. Vamos falar do nosso tema de hoje, que é um tema muito bom. Será que estamos no fim? Então essa é a nossa tema de hoje. Lembramos que estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então vamos lá, continuando aqui o nosso tema de hoje. Será que estamos no fim? Guerra e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Então vamos ler a nossa manchete, digamos assim. Olha, esse vídeo aqui não vou me aprofundar muito nos assuntos, mas vou deixar algumas coisas claras para quem é da igreja, né? Quem lê pouco a Bíblia, quem tá perturbado com os momentos assim atuais, né? Fazer igual outro, atuais da atualidade. E tem hora que eu fico me perguntando se a turma não lê a Bíblia mesmo, né? Cada vez que passa eu fico mais crente que a pessoa não leram, ou que elas não creem, ou que elas não sabem, ou que elas não querem ver o que a Bíblia sempre falou, ou não sei, eu estou em outro mundo. Então vamos lá. Nós estamos aí num contexto de guerras, né? Nós estamos vendo aí guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Países que outrora, em outros momentos, fez parte do mesmo bloco econômico. Digamos que era unido, era a mesma coisa, né? A União Soviética, né? Mas a gente não tá aqui falar disso, nem de Putin, nem de ninguém, né? Porque para mim falar desse assunto eu tenho que falar com pessoas que saibam o assunto que está falando. A gente não pode, primeiro, que é um assunto muito perigoso, e eu não posso chegar aqui e falar fulano tá certo, fulano tá errado, os Estados Unidos caiu agora, uma potência, essas besteiras eu não vou, porque aí é coisa de quem nem sabe o que tá falando. Eu sei qual é o problema que tá rolando, mas eu não vou poder aqui falar, porque as pessoas são meninos, né, nesse entendimento desse assunto. Então vamos lá, primeiramente. Será que já estamos no fim? As pessoas me perguntaram. Antes disso, me perguntaram bem assim, Adelmo, uma pessoa leu a Bíblia mesmo, né? Eu fiquei muito feliz. Leu a Bíblia e descobriu muita coisa que tá bem na cara, que eu sempre falo todo dia, ela falando sobre essa questão dos textos bíblicos em si. Eu fiquei feliz porque perceberam na leitura tudo, tipo assim, vou trazer aqui para vocês só um exemplo. Livro do Êxodo. No tempo em que ainda viviam os cananeus na terra de tal local, aconteceu tal evento. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o texto não foi escrito no dia. O texto foi escrito muito tempo depois, quando saíram da Babilônia. Todo mundo sabe disso, né? Por Esdras e Neemias. É por isso que ele está fazendo referência que aquilo aconteceu no tempo em que os cananeus estavam na terra. Um exemplo de Jerusalém. Então a leitura em si, ela já vai mostrar. Outra coisa que observar, Adelmo, a terra subiu da água? Sim, a terra subiu da água. O firmamento, na verdade, eu vejo pessoas mangando da turma da Terra plana, mas ela não sabe, essa pessoa não está lendo o texto. Não quer dizer se a Terra é plana, a Terra pode nem ser nenhum dos dois formatos. A Terra não pode nem ter esses dois formatos que estão falando por aí. Sabia?
Mas o texto, ele fala de um firmamento, sim. E a origem, na verdade, se você for pegar no latim, na verdade, é como se fosse uma viga de ferro dobrada, uma abóboda. E essa pessoa observou tudo isso. Tá vendo que a arrogância dos dois lados? O povo fala mal que um lado é burro, mas o outro é arrogante. Não sabe também o que está escrito. Né? Então, para você ficar bem informado, a Bíblia é um livro muito interessante. E partindo do pressuposto da Bíblia, né? Vamos logo tirar esse medinho do povo. O povo helenizado, ocidental demais, que fica só com os seus smartphones na mão. Ah, eu quero paz, eu vou apertar um emoji e passo para outra fase. Isso não existe, tá? Vocês acham que aqueles grandes impérios, Império Babilônico, Império Assírio, Medo-Persa, Império de Alexandre, vocês acham que o Império Grego foi lá levar aquelas estátuas bonitinhas de calcário e de mármore? Só pode, né? A turma só pode estar pensando isso. Não é possível. Então, o que eu quero trazer com isso? Nós vamos ver na Bíblia que isso é normal. Aí me perguntaram, Adel, já estamos no tempo do fim? Porque tá tendo uma... Ô meu irmão, ô meu amor, fazer igual ao outro. Me diga uma coisa, amadinhos. Vocês estão lendo a Bíblia a vida toda, não notou ainda as guerras que tem diariamente? Você não precisa nem em outro país. Você não lembra da guerra entre Jerusalém e Israel e Judá, não? É melhor você observar. Vocês acham que vai ter uma guerra agora? Vocês não acham que tem guerra todo dia, não? E nunca cessou de ter guerra? Na Guerra Fria, na Guerra Morna, na Guerra Quente. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão desapercebidos. É por isso que Jesus falou, cuidado para que você não seja enganado. As pessoas falam muito de Jesus, não sabem quem é Jesus. Nunca soube, muita gente nem sabe o que é Jesus. Se ela soubesse quem é Jesus de verdade, ela tomava um susto. Examinar as escrituras. Será que você sabe o que você está falando? Ou você está indo pelo texto poético e não sabe? Já falei pra vocês que Jesus não é um hippie vegano que andava sem camisa na praia e cantando em média. Né? Não tem nada a ver. Hoje em dia, tanto a turma da canhota como a turma da destra, né? A direita e a esquerda, já notou que o texto bíblico fala de um assunto muito importante que todos têm que ficar de olho bem aberto. As informações que Jesus trouxe são informações grandiosíssimas, que foi obrigado a calar, que foi obrigado a ser manipulado. Tem muita manipulação nos textos, que há tempos essas informações vêm sido escondidas. Jesus falou por parábola, você tem que pegar no ar as coisas que estão vindo. Então vamos lá. Eu vou usar um texto bíblico que o povo usa nesse momento e não sabe o que está usando. É o meu querido irmão Alan Araújo, dá logo um abraço aí pra ele, pra sua esposa, pra seu filho, todo mundo ali. Ele fez uma mensagem ontem, né? Estamos já na terça-feira, foi no domingo. Interessante, né? Eu até falei com ele, você fez uma mensagem boa. Por quê? Porque é a raiz do texto. Porque a turma quer pegar esse texto, você pode dizer que está no fim do mundo só por causa disso aqui, ó. Guerras e rumores de guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Adelmo, já está a Ucrânia contra a Rússia. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Você vive em que país? Ainda mais que mora no Brasil, não sei quantas mortes por dia. É uma guerra velada, né? Então bora lá. Vamos ler o texto de Mateus de novo. Alan leu lá ontem. Eu vou até ler aqui agora. Eu já li em outros momentos o que significa esse texto. Mas eu vou ler um pedaço. Não vou entrar nos milindres. Porque é uma coisa muito interessante. Tem mensagens truncadas dentro desse texto.
né? Tem alguma manipulaçãozinha que na época dos escribas também deu. Mas esse texto tem uma mensagem ali dentro. Não tem nada disso que estão falando. Então vamos lá. Vou pegar a versão da Bíblia de Jerusalém, que eu acho mais confiável. Qual é a Bíblia correta? Nenhuma. Nenhuma é original. Todas elas vêm de um códice que é uma cópia. Né? O livro original ninguém tem na mão e foi lá e copiou e entregou pro dono. Então, Mateus 24, né? Cata Mateus. O São Mateus, né? Digamos assim, como os católicos queiram chamar, ou alguns cristãos também. Vamos lá. Mateus 24, primeiro. Ao sair do templo, os discípulos aproximou-se de Jesus e fizeram apreciar as construções. Então ele chegou ali. Mestre, vem cá que você tem que olhar essa beldade toda, essa beleza. Olha, ele falou, olha a estrutura do templo, né? Coisa linda. Jesus, porém, respondendo-lhes, disse: vede este edifício? Em verdade vos declaro que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, olha os detalhes, perguntaram-lhe: então, quando isso acontecerá? E qual será então o sinal da tua volta? É uma pergunta. E do fim do mundo? A turma tá lendo, eu vejo na igreja o povo lendo. Na igreja o povo lê arrebanhado. Eles falam, quando será o fim do mundo? Não é assim que tá no texto. Então eu tô falando que tem hora que eu fico observando, a galera lê os textos do jeito que bem quer. Na verdade fala assim, quando então acontecerá isto? É a primeira pergunta. Isto o quê? O que Jesus disse lá em cima. Né? E quando será o sinal da tua volta? É outro assunto. E do fim do mundo? Você viu que é assim que veio o preâmbulo da pergunta. Agora Jesus vai responder. Jesus respondeu-lhe: cuidai que ninguém vos seduza. Cuidado com o canto da sereia. Né? Cuidado para que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, no nome de Jesus, dizendo: sou eu Cristo. E seduzirão muito. Aqui essa palavra sedução tem a ver com o que é aplicado com a sedução da serpente, né? Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu Cristo, e seduzirão muito. E quando ouvires falar de guerra e rumores de guerra, atenção, que isso não vos perturbe. Porque é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim. E se levantará uma nação contra a nação, o reino contra o reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso são apenas o início das dores. Eu vou parar por aqui. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que a meninice, às vezes, da igreja, a tolice, a falta de leitura dos textos bíblicos, oráculo é uma coisa muito séria. As pessoas ficam na igreja eternamente aí. Chegou a pandemia. Ai meu Deus, cuidado, que essa pandemia do Xing Ling é um problemão e que agora o mundo se acabou, dizimou, porque é de uma forma pandêmica realmente mundial. Como que não já teve outras doenças?
Ah, Del, mas nessa dimensão não teve. Teve sim, é porque você não sabe que não tinha internet. Você só viu alguns gatos pingados no seu país, na sua cidade, e todo mundo morreu e você não ligava. A concupiscência dos olhos, a concupiscência dos ouvidos, né? Nunca aconteceu. Claro que aconteceu. Olha essa pandemia. Eu fico. Tem hora que é uma piada. Ah, Delmo, como esse. Como tá acontecendo agora, isso nunca aconteceu na face da terra. Olha, fica até quieto. Daqui a pouco vão dizer que nunca teve guerra antes. Vocês não leram na Bíblia como foi Davi para assumir o reino de Saul? Claro, vocês não ouviram porque vocês leram de forma romântica. Vocês estavam lendo o livro de Crepúsculo, praticamente um romance de vampiro, na troca dos reinos. Você tem que entender que o reino, a troca ali teve guerra. Foi dizimada toda uma cadeia sucessória, entrou um rei novo, e quando Davi sai, entra Salomão, e é obrigado Salomão a dizimar todos da cadeia sucessória. E era um irmão deles. Vocês não sabem por que ele fez isso, mas eu sei por que ele fez isso. Vocês sabem por que fez? Vocês sabem por que Davi tem um filho chamado Daniel, o segundo filho nasceu em Hebron, e essa pessoa não aparece depois lá? E por que todo mundo teve que sumir da linha sucessória? Porque teve que fazer o extermínio dos outros para ir para um que não tinha nem nada a ver para assumir. Salomão não tinha. E por que depois o reino é dividido em dois? Não vou falar aqui agora, porque é uma coisa muito simples. Que era pra a turma saber isso de cor e salteado. Sabe qual é o problema? É não ler a Bíblia. Jesus, ele já deixou bem claro. Cuidado para que ninguém vos engane. Pera ainda. Todo dia isso acontece e você não entendeu ainda. Que isso não é sinal. A turma vê muitos filmes, né? Sei lá, Deixados pra Trás, A Marca da Besta, qualquer outros filmes aí que vão. Na verdade a gente faz muito prosélito, né? A gente faz muito prosélito, mas esquece da mensagem bíblica real. É muito complicado. Muito complicado. Ah, Del, mas tá acontecendo a guerra aí agora. Ô meu irmão, as guerras internas do Brasil, você esqueceu o que aconteceu? As guerras internas do Brasil foi quase igual a guerra de fora, porque o Brasil é continente. A quantidade de gente que morreu nas guerras brasileiras aqui dentro. Guerra de Canuto, guerra da coluna Prestes, aí vai. Se eu ressuscitar todas as guerras que aconteceram aqui no Brasil, deu até mais do que muitas guerras famosas aí. As pessoas não sabem porque elas não leem. Elas desprezam o passado. Quem não tem passado não tem presente nem futuro. É por isso que a Bíblia está escrita aí. A Bíblia está escrita para mostrar às nações o que aconteceu na antiguidade. Os hebreus nada mais do que foram escolhidos como escriba. Eles passaram por vários locais e registraram aquelas passagens. E eles passaram com eles aquele sofrimento e registraram. Né? Ah, Del, mas então, porque eu vi na Bíblia. Você não viu nada na Bíblia. Você nem sabe o esquema. Esse dia eu falei com uma pessoa aqui sobre Gênesis 1. Eu falei, Gênesis 1 eu vou falar da criação. Mas Gênesis 1 fala de outra coisa também. Eu poderia aqui futucar o baú do judaísmo e mostrar para vocês que o Gênesis está falando da criação de Jerusalém, da reconstrução. Ou você não sabe o que aconteceu quando Zorobabel volta para Jerusalém? Vocês acham que todo mundo de Judá foi para Babilônia? Claro que não. Quem foi para Babilônia foi a aristocracia. O povo, só a galera rica. O povo
o povo pobre ficou lá. Muitos nem sabiam do que estava acontecendo. Pra eles, tanto faz como tanto fez. Eles viram a galera voltar, alguns descendentes de alguns voltar ali, tava de volta. Tipo assim, foi lá e voltou, tava passeando, tava construindo as coisas. Você acha que aqueles pobres miseráveis que estavam ali plantando pra comer e sobreviver, estavam escrevendo alguma coisa? Aí fica difícil. Então, Adelmo, será que estamos no fim? Porque tá tendo guerras e rumores de guerra. Nação, quando é que não teve isso? Vocês não lembram do fim do Império Romano? Que os cristãos dessa vez já estavam ali arrolados na situação toda. A ascensão do Império Otomano. Que por outro lado, os cristãos até agradeçam que, ou até os protestantes também, que houve uma ascensão também devido a isso também. Fala muito mal hoje em dia dos muçulmanos. Mas essa pesquisa científica e essas coisas também se deu mais por causa disso. É o que vocês não sabem disso. Nação contra nação, reino contra reino. Guerras e rumores de guerra. Aí o que é que Jesus fala aqui no texto? Que o povo usa errado. E levantará nação contra nação, reino, isso torne Mateus 24, 7. Levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Porque se eu não entender o que Jesus disse, eu vou mentir e vou deixar a profecia de Jesus ser anulada. Porque eu não entendi as coisas, falei errado. É por isso que o povo disse que Jesus está voltando, Jesus não voltou até agora e ficaram em descrédito. Primeiro que não segue o princípio que Jesus falou, que o dia ninguém sabe. E se alguém disser que é ele, não é para obedecer. Que fica difícil. Jesus falou bem assim: depois de acontecer tanta coisa, tanta miséria, tanta coisa dessa maneira, e alguém vir dizer que é ele, que ele está ali na montanha, não vá, porque não é ele. Ô Adame, como será? Ele já disse como será. Os cristãos, tanto protestantes como católicos, sei lá, mas os protestantes é mais ainda. Tem que dar um freio nessa teologia maluca, porque é para ganhar dinheiro, fica desenvolvendo sistemas malucos. Maluco querendo todo mundo. E cria esses tumultos. Não vai parar de ter guerra nunca. Não vai ter paz. Nós sabemos disso. Mas tem momentos de tranquilidade. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. É porque a gente quer que seja diferente. Só que não vai ser. Olha, Demo, eu li ali o Salmo. Mentira, você nem leu o Salmo. O Salmo não diz nada disso. Se você soubesse o que o Salmo diz. Salmo 150. Louvai ao Senhor com palmas, com adufe, com não sei o que. Não fala nada disso o texto. A turma soubesse que o livro do Salmo, a profecia toda tá ali dentro, truncada. Eles leriam mais o Salmo. A partir do Salmo foi escrito até outros livros que você nem imagina. Você acha que existiam eles primeiro. Porque na verdade o Salmo foi uma forma mais prática de guardar algumas tradições, porque era cânticos, você memoriza o cântico e a poesia. Só que ela não era tradição. Era para memorizar, para depois que você memorizar, você lembrar e recontar. Né? Então Jesus vem com essa mesma informação. Jesus falou: olha, quem disse que é o fim do mundo só isso aí? Não, essa coisa é mistério que aconteça. Isso vai acontecer sempre. Jesus não é idiota, Jesus não vai falar besteira. Agora fica, realmente, alguns cristãos principalmente, fazendo essa contagem. Fala mal de Ellen White, fala mal do Thomas Miller, fala mal de todo mundo, porque fez recontar lá no Advento, mas faz a mesma coisa, faz pior.
Porque falar do outro é fácil, né? Fazer é difícil. Ah, mas estamos vendo cenário. Não tá vendo cenário de nada. Você não tá vendo cenário de nada. Não é só assim. Você tá vendo guerra como sempre teve. É porque ultimamente a politicagem, a mídia tá potencializando tudo. Mas tudo isso acontece direto e você nunca ligou. É igual o vizinho que a gente sempre viu morrendo e o povo deixando a míngua lá. Às vezes precisava de um caixão, a prefeitura dava um caixão jogado lá. Mas agora não. Ah, ele morreu. Meu vizinho morreu, foi por causa dessa doença da moda. Não, seu vizinho morreu como seu pai e sua mãe morreu, como seu avô morreu, como todos irão morrer. Porque a morte tá aí é pra isso. Ela foi criada pra isso. E quem criou foi Deus. Não foi outro ser que criou, não. Biblicamente não foi. É obrigado que isso aconteça. É uma ordem. Está ordenado que todos morram. Né? Agora virou moda. Ah, porque... Ah, e agora estão indo para Jerusalém por causa do antissemitismo. O povo nem sabe o que é antissemitismo. Tanta gente nessa bacia semita que é semita e o povo não. Só é se bulir com judeus. Se não for, não é antissemitismo. O próprio muçulmano que você bole é antissemita, está sendo antissemita. Só que tem uma coisa, aquele mundo oriental, eles não estão pouco se lixando pela mídia nossa fazendo esse escarcéu todo. Sabe por quê? Não está pouco se lixando? Porque eles vivem na realidade. O Ocidente é mentiroso, o Ocidente tem trapaça, tem espionagem, como sempre teve, tem guerras camufladas, tem violência. É porque tá tudo camuflado. Aí fica depois. Nós vamos pedir aos nossos governantes para que interfira, que façam um acordo de paz. É uma piada. Ah não, país europeu, vamos fazer acordo de paz. Vai fazer acordo de paz. Galera, acorda. O que está por trás disso aí são coisas gigantescas. Nós temos aí gasodutos sendo feitos. Tem ali naquele porto de Haifa, de Jerusalém, tem um... Eu não vou contar tudo aqui, não. Vocês não sabem, fica vendo Rede Globo. Hoje em dia vocês têm internet e não lê nada. Tá vendo o que? Tô vendo encontros na Rede Globo. Aí você vai saber de tudo aí. Você vai saber de tudo que tá rolando. Esse negócio de um pivô, de um conflito atômico, provavelmente, né? Que é um rumor de guerra, praticamente. Isso aí eu já sei há mais de meses. Desde quando falou daquela questão que a Rússia quer levar o gasoduto e a China quer trazer outra questão, quer ampliar lá da bacia de Leviatã o gasoduto. Você sabe o que é a bacia de Leviatã? Você não sabe. Você sabe quais são os problemas que isso pode acontecer? Você não sabe. Você sabe qual é a fronteira da Ucrânia com a Rússia? Porque a Rússia está nesse medo. Quem tem medo. E tá esse pivô desse problema todo. E a mídia tá doida, na verdade, que exploda um problema mundial. Porque ela quer fazer notícia. E a notícia aí, se não for assim, ela não faz. Né? Essa que é a questão. Então só tem o espalho dele. Eu vou me aprofundar depois. Mas, Adelmo, será que estamos no tempo do fim? Oh, ingênuo. Cuidado para que ninguém vos engane. Jesus já falou. Acautelai-vos. Eu vou voltar lá para o profeta Isaías, que fala o quê? Nem tudo que dizem ser revolução é realmente revolução. Isaías manda a gente botar o pé no chão. Né? Eu gosto de Isaías porque Isaías... Foi Isaías que escreveu tudo? Não. Ali foi Neemias e um bom redator. A escola de Isaías. Mas a lição profética, ela mostra isso. Nem tudo que dizem que é revolução é realmente revolução.
Para os descrentes nos textos dos livros que estão dentro da Bíblia, só lamento para vocês, acadêmicos, pseudos acadêmicos, pseudos científicos. E também para os cristãos tolo que não sabe ler também as profecias, só lamento. Para vocês que não sabem, Adão, porque eu prefigurei Jesus. Leia o texto direito de presepada. Não prefigurou ninguém. Leia o texto, o que está dizendo. A turma não sabe nem quem é Jesus mais. Criou uma teologia de conto de fada. A turma não sabe quem é Jesus. Quem é Jesus? Não sabe. O que é que ele disse? Muito menos. Quando será a sua vinda? Muito pior, eles sabem. Eles ficam jogando uma roleta russa. Não, foi o chip que chegou ali agora. Tá chegando Jesus ali agora. O sinal do anticristo. Não, agora obrigou isso aqui. Obrigou esse passaporte sanitário. Essa presepada. Ah não, tá chegando o fim do tempo. Ah, chegou essa pandemia que é uma presepada. Mais ainda. Ah, é o fim do tempo. Não, agora é o conflito. Pera ainda, então qual é o fim do tempo de Jesus? Vocês não estão brincando com as coisas, não? Com a profecia bíblica? Estão vendo chacota do que o texto também está dizendo? É bom que você reflita sobre isso. Todo dia eu estou falando. Cuidado com os problemas. Ah, mas o doutor fulano, que é especialista em arqueologia, Beltrano, que tem o doutorado, o problema deles. Eu não sou contra nenhum deles, não. Desde que eles não fiquem enganando vocês. Né? Vocês precisam ter cuidado com enganação. A turma quer dar entrevistas. A turma quer fazer livros. Mas não é bem assim. Os textos foram escritos em uma época para uma determinada pessoa e já orientando para que as coisas não degringolem, porque são coisas cíclicas que acontecem sempre. Essas guerras aconteceram do início da Babilônia e vão seguir até acabar tudo. Ou você acha que quando o Império Mene Tekel e fala assim, quando teve aquilo ali, a gente sabe que não é daquele jeito que acontece, né? Só ler o texto direitinho, você vai entender o que realmente aconteceu nesse veredito contra a Babilônia. Que inclusive já é previsto antes disso, né? Pelos profetas. Você vai entender ali que não teve flores. O rei Ciro Grande não chegou ali na Babilônia. Não, chegou destruindo, tocando fogo em tudo mesmo. Se tivesse a bomba atômica, jogaria ali a hora. Sabe qual é o problema? A turma não sabe de coisas que aconteceram. Operação Fishball. Não sei nem se eu posso falar aqui, né? Operação Dominique. Procura saber o que é a Operação Fishball Dominique. Na Antártida. Vou até calar mais minha boca. Cala-te boca. A turma não sabe nada disso, né? É porque tudo que assistem... Tem até filmes que mostram coisas aí escondidas. Vocês veem o filme e não entendem. Né? Então é isso aí. É só pra chamar atenção. Será que já estamos no fim? Me pediram falar depois sobre Gênesis, eu vou falar. Adelmo, o Jardim do Éden é o Jardim de Edim? É o mesmo. É o Edim? É o Edim. Não tem outra linguagem. É porque tu sabe e tá fazendo de conta que não sabe. Quem me perguntou sabe. Tem que parar com essas besteiras. Então vamos lá. Finalizando. Então Jesus disse isso. Finalizando o que Jesus falou aqui. Né? Tudo isso será apenas o princípio das dores. O início das dores. Né? É essa que é a questão. E nesse período irá se levantar muitos falsos profetas e seduzirão muito. É isso? É essa a questão. Eles vão se seduzir o povo porque o povo está iníquo. Está iníquo porque perdeu a fé, apostatou. Né? E o amor de muito vai se esfriar. E Jesus não disse que isso é o fim. Disse que é o princípio das dores. E ele fala, e o que permanecer até o fim será salvo. Quem permanecer antes de tudo isso é o que vai ser salvo. É assim que funciona.
Então é isso aí. Eu posso falar do conflito armado? Posso. Mas esse conflito é o princípio de dores? É as guerras como sempre vai acontecer. O princípio das dores já está dizendo. É coisa que sempre aconteceu desde o princípio. Não é que começa agora. Ademo apertou o botão de Jerusalém ali. É o relógio para explodir. Falta alguns segundos para explodir tudo e acabar o mundo. Oh, meu Deus. O mundo só acabará quando Deus bater o martelo que vai acabar. Mas a turma não sabe quem é Deus também, né? Acho que estou até perdendo tempo. Né? O Deus, para as pessoas, é aquele do pagão grego-romano, né? É uma pessoa. Esses dias até me empurraram na parede. Ah, você não gosta de uma doutrina tal aí, que é a doutrina famosa, que transforma Deus em pessoa? Vocês sabem o que eu tô falando. Falei, não ligo pra esses negócios não. Eu não sou idiota, eu leio a Bíblia, eu sei que isso não é desse jeito que funciona. Né? É bem desse jeito. Então é isso aí. Será que já estamos no tempo do fim? Claro que não. Vocês não viram foi nada. Né? Eu já tô nessa idade, eu já vi coisa demais. Né? Eu não sou o Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás e não tem nada que ele não saiba demais. Mas eu já vi coisas até demais. E a única coisa que eu peço a Deus é paz. Ainda que esteja a guerra, e a paz tenha que ser uma paz interior. Ou vocês acham que eu vivo a vida toda num paraíso? Não, mas pra mim é o Éden. Pra outro só lamento. É uma miséria atrás da outra, tudo ruim e nada presta. E não vai melhorar nunca mesmo, porque do jeito que eles pensam, não vai. Eles não conhecem a verdade de Deus. Adoram a criatura e não o Criador. É como diz lá em Romano. Eu sou meio assim com o apóstolo Paulo, mas isso aí dá pra gente aproveitar umas coisinhas ou outras. Os seres humanos começou a adorar agora as imagens. O que é as imagens dele? Não é imagem besta, não. Tem problema com os católicos ali. Eu até tenho que defendo os amigos católicos. Eu falo, gente, não é só disso que tá falando essa idolatria. Né? Mas as pessoas, elas trocou a adoração a Deus. Elas veneram os seus ídolos, os seus grandes líderes, os seus mártires. Então ela que leve a sua recompensa. E é assim que é. Entendeu? Eu posso falar sobre a guerra nesses locais? Posso, mas só vou falar se eu tiver de falar tudo. Não fica aqui igual esses jornais imbecis, falar essas besteiras. Ai, isso é de extrema direita, isso é de extrema esquerda, isso é não sei o que. Eles nem sabem o que estão falando. Eles estão jogando a celeuma pra colher, pra vender. E a gente não pode cair nessa história. Quando é que os cristãos vão sair dessa loucura besta? Só quero ver. Eu tô esperando há tanto tempo a turma acordar, né? Olha que eu tô na igreja há anos. Né? Já tô com carnegão, digamos assim. E qualquer besteira é o fim do mundo. Quando eles menos esperar, a coisa topa aí junto deles e aí eles vão saber o que é o fim do mundo. Cuidado para que ninguém vos engane. Virão um falso profeta, enganarão a muito. E vai enganar mesmo. Né? Graças a Deus eu tive a oportunidade, né? Com toda a minha limitação financeira. Muitos não queriam me ensinar na época também. Graças a Deus que não quiseram, que eu não fiquei manipulado. Né? Eu nunca fui o queridinho de muita gente. Né? Não era muito a peça que deveria ser consultada. E isso me fez até bem, porque eu tive que procurar as origens dessas coisas. Pra mim, a Bíblia é um livro indispensável, né? Só que eu não vejo a Bíblia como livro. Vocês sabem que eu vejo a Bíblia como uma prateleira. Os livros que eu vejo como livro. Livro de Salmos, livros de... São escrituras. E pra mim, aquelas escrituras ali são reveladoras.
né? Eu já falei pra vocês. Então é desse jeito que vai. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, ore muito a Deus. Peça revelação em nome de Jesus. Quem é Jesus? Você não sabe não? Vá procurar, não vou lhe dizer. Não vou estar aqui fazendo uma teologia de Jesus. Ah, Jesus é desse jeito. Ele não pode mudar essa natureza dele. Jesus é assim. Mentira! Ninguém sabe nada disso aí. Na verdade, eu gosto de Jesus quando Jesus fala: ninguém conheceu a Deus e desce a madeira, né? No povo. O pau canta na casa de Noca. E tem gente que ainda diz que Jesus foi mais bonzinho do que no Velho Testamento, né? Mas não, Jesus desce o pau na casa de Noca e fala a realidade. Bando de serpente ruim. Pega lá o cipó e taca em todo mundo. Quem tá mandando você fugir dessas coisas aí? Então é desse jeito. Então vamos lá, pessoal. Obrigado aí. Será que estamos no fim? Guerra, rumores de guerra. Nação contra nação, reino contra reino. É melhor você acordar pra vida. Isso não é nada. Isso é princípios de dores. Imagine as dores. Não é brincadeira não, viu? Eu tô rindo aqui, não é da miséria que tá acontecendo com os outros. Porque tem os falsos moralistas. Então, em guerras aí, a Delmo tá achando maior graça. Não tô achando maior graça, não. Tô achando graça de que vocês não sabem nem o que tá acontecendo. Né? Acorda pra vida. Já que você entrou no mundo cristão e você diz que lê a Bíblia e confia na Bíblia, então leia. Então leia. Não vem com essas migué pra cá, não. Tá bom? Espero ter respondido algumas perguntas aí, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa guerra amanhã, se der tempo. Vou ver se a Alan quer fazer um vídeo comigo, a gente fazendo um debate de alguns assuntos desses, polêmicos. Ou Alas ou alguém. Galera, obrigado aí. Então um abraço pra toda a galera da Cost TV, do Instagram, do Facebook e do YouTube, né? E até a próxima. E esse aqui foi o seu programa Alta Frequência.